Tudo bem, Camila. Então, eu queria começar te pedindo para explicar um pouquinho o que te levou a pesquisar a relação entre o liberalismo e a nova direita no Brasil. Não que liberalismo e direitas não caminhassem juntos, né, ao longo da história, né, mas o que te levou a pesquisar esse tema que resultou na sua tese de doutorado e no excelente livro, né, Menos Marx, Mais Mises? Bom, então, Carlos, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Na verdade, assim, o que me levou a pesquisar esse tema foram duas coisas, né? Eu decidi pesquisar o tema das direitas, né, em 2013, final de 2013, e na época eu achava que, e ainda hoje tem, uma discrepância muito grande entre o tanto de trabalhos que existem sobre esquerda, partidos de esquerda, organizações de esquerda, e sobre direita, né? E principalmente direita contemporânea, né? Quer dizer, depois da transição democrática, né, no Brasil. E a outra coisa foi que também, na época, vários presidentes de esquerda ou de centro-esquerda tinham sido eleitos na América Latina, né? Era um fenômeno que se chamava de onda cor-de-rosa, e, e eu imaginava que ia ter algum tipo de reação, né, de backlash, falar, bom, a direita em algum momento vai retornar ao poder, ou vai ganhar uma outra importância. Óbvio que eu não imaginei que ia ser tanto como foi no Brasil, mas foram os dois motivos principais que me levaram a querer estudar isso, e claro, na época, eu não estava imaginando, né, não tinha assim tão claro para mim que eu ia estudar a nova direita, né? Isso foi uma coisa que foi surgindo da própria pesquisa, assim, né? Que eu fui percebendo que de fato existiam novidades ali. Ou que havia um plano em marcha, né? Porque eu estava lendo, até separei alguns trechos, você resgata bem isso, o que está acontecendo agora, se você olha em perspectiva, é uma coisa que vem sendo trabalhada desde as décadas de 1930 a 1940 no Brasil, né? Não é que de repente a gente acordou com o que está acontecendo, isso é consequência de várias coisas. Aí eu queria que você, antes de entrar numa parte que eu achei super interessante de entrevistas suas em outro podcast, como é que você começou a pesquisa lá no Instituto Liberal, né? Lá no Rio de Janeiro, como é que foi aquela aproximação e a convivência, né? Com as pessoas lá. Eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente começar pelo começo mesmo, porque o próprio título do livro, Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil, ele já chama atenção porque Marx todo mundo já ouviu falar, pode até não saber o que é, não entender, ou por desinformação ou má fé, né, interpretar de maneira errada todo o pensamento dele, mas todo mundo de alguma forma já ouviu. Já o Mises não, né? Ele é um nome que você olha assim, quem não sabe, mas isso aqui é uma sigla de algum instituto, e não sei o quê. Então, para as pessoas poderem acompanhar melhor assim, já que você colocou o nome dele no título, dá assim brevemente uma apresentação do Mises, né, que é um economista da escola austríaca, né, mas dá um pouquinho o retrato daquele período que ele viveu e como é que as ideias dele começaram a se alastrar até chegar aqui no Brasil. Claro, não, achei até bom você ter falado sobre isso, porque inclusive uma colega minha de pós-graduação, a gente estava fazendo uma reunião, e ela falou assim, nossa, eu vi o título da sua tese, e eu achei que era Misses, de Misses. Então, sim, é como você disse, né, o Mises ainda, de fato, é muito menos conhecido, né, em comparação com Marx, obviamente, mas ele, de fato, se tornou uma figura de referência muito importante para essa nova direita. Porque o que aconteceu foi que, com a crise de 1929, né, o liberalismo econômico entrou em crise também, do ponto de vista teórico, né, dos intelectuais, né, enfim, defendiam, né, o liberalismo de livre mercado. Na época, o que era o liberalismo de livre, né, o liberalismo econômico basicamente era você defender o livre mercado sem qualquer tipo de restrição, né, do Estado, ou, enfim. E, e aí, com a crise de 29, logo depois, alguns anos depois, intelectuais se reuniram para discutir, né, o impacto da crise, e um grupo falou, olha,
de fato, o liberalismo de livre mercado precisa de algum tipo de, né, de intervenção estatal para funcionar e tal, não tem como ser completamente regulado, que era um dos intelectuais do que ficou conhecido como ordoliberalismo alemão, né, que foi uma corrente, foi fundada ali. Foi fundado também o neoliberalismo, que aí é mais conhecido, né, que era defendido principalmente pelo Friedrich von Hayek, que é outro economista austríaco, e também... Vamos falar dele também, até para depois você poder Isso. separar o que é liberalismo, neoliberalismo, anarcocapitalismo, que é uma confusão danada, né? Sim, é uma confusão. O Friedman também, que é outro economista americano muito famoso, também é, né, neoliberal. E Desculpa, aí, mas aí não claro. pode deixar de citar, a gente vai falar mais o Paulo Guedes, que é discípulo do Friedman, também tem culpa nesse cartório aí, né? Não vamos poder esquecer esse pessoal. Sim, sim. E aí o Mises é o único intelectual que, basicamente, ele defende a manutenção do laissez-faire, ele defende a manutenção do livre mercado sem qualquer tipo de regulação, sem qualquer tipo de... E mesmo, assim, por Mediação, né? exemplo... Exato. O mesmo os neoliberais, eles defendiam que o Estado deveria ser promotor do livre mercado, então deveria ter instituições e um aparato jurídico legal que promovesse o livre mercado. E o Mises acha que não, acha que é laissez-faire mesmo, assim, as pessoas, né, têm que se comportar porque o mercado seria uma instituição natural e espontânea, É cada assim, um como se por fosse uma obra si e divina. dá-lhe meritocracia, né? Assim, sem qualquer tipo de interferência. E aí, bom, isso foi, obviamente, na década de 30, né? E o Mises depois, né, continuou trabalhando, escrevendo, tudo mais, mas depois a obra dele, isso que é importante, ela foi reapropriada, ela sofreu uma releitura, principalmente aqui, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, e o Mises ele foi reapropriado pelo que a gente chama de libertarianismo, que aqui no Brasil as pessoas falam, quando as pessoas falam, eu sou libertário, e elas são de direita, elas estão querendo dizer que elas defendem esse legado do Mises, quer dizer, essa ideia de que você tem que ter o livre mercado operando sem qualquer tipo de regulação, parecido com o que era o laissez-faire do século XIX. Basicamente é isso. Então o Mises foi reapropriado, a obra dele foi reapropriada e lida à luz de, enfim, do contexto atual, né? Mas ele ficou o tempo todo lá na Europa, ele chegou aí para os Estados Unidos ou foi o Hayek? Depois que o Hayek passou na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, né? E não sei se o Mises, agora eu não me lembro no livro, ele chegou a vir ao Brasil também, né? Ou foi o Hayek? Que aí O tiveram Hayek, textos traduzidos sim. aqui, começaram ali nos anos 50. Sim, o Mises, ele foi aos Estados Unidos, ele chegou a dar aulas nos Estados Unidos, mas ele não, se eu não me engano, ele não conseguiu nenhuma cadeira fixa, né, como professor, vamos dizer assim. Para se Ele dava aula, estabelecer mas lá, né? ele nunca conseguiu se estabelecer. O Hayek sim, mas o Mises não, inclusive porque ele era muito radical, né? Era um ponto fora da curva. E aqui no Brasil, as pessoas, enfim, que divulgavam, né, o liberalismo, enfim, defendiam o livre mercado no Brasil nos anos 50, 60, elas, claro, era muito pouca gente, mas elas conheciam o Mises. Agora, eram poucas as coisas dele que de fato eram traduzidas. Eu acho que foi justamente essa nova direita, né, surgiu na metade dos anos 2000, que aí sim começou a se interessar muito pela obra do Mises, começou a traduzir, etc. Inclusive foi fundado, né, o Instituto Von Mises Brasil, e hoje eles têm uma editora, tem um curso de E você até pós-graduação, menciona no uma série livro, de né, que coisas. segundo a revista Fortune, é o segundo think tank liberal de direita de maior relevância no mundo, né? Sim, eles têm muita adesão, né, principalmente nas redes sociais, e eles têm uma série de atividades, né, eles não é só que eles, vamos dizer assim, focam em uma atividade, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo. Agora, tem uma obra do Mises que foi traduzido como O Caminho da Servidão, né? Que aí Esse é foi do uma Hayek. obra. Desculpa, botei errado aqui. Vou refazer aqui. Tem uma obra que Sim, levou o nome de O Caminho da Servidão, que o Hayek ele é posterior. Não sei se eles são um pouco contemporâneos, mas ele é mais jovem, né? Do que o isso. Mises, né? E foi Ele foi aluno influenciado. do Mises. Isso, foi discípulo ali. Então, essa obra, O Caminho da Servidão, que foi traduzida no Brasil também,
eu queria que você falasse um pouquinho, que foi lá nos anos 50, 60, e aí que essas ideias começaram a ser disseminadas. Eu queria que você falasse um pouquinho quem foram as pessoas que patrocinaram, né, a chegada dessas obras no Brasil, e aí a gente já começa a estabelecer algumas conexões interessantes, que aí tem, eu não sei se chega ao integralismo exatamente, mas certamente simpatizantes, mas a TFP, Tradição, Família e Propriedade, do Plínio Corrêa de Oliveira, né? Aquela elite paulistana também ali, aquele pessoal que se reúne e que vai caminhar junto desde sempre, né? Até hoje, você olha 64, você olha hoje, só mudam os nomes, né? Mas os sobrenomes aparentemente permanecem imutáveis, né? Fala um pouquinho dessa chegada dessa obra e qual foi o impacto dessa obra, porque no livro você menciona várias pessoas que declaram que mudou o mundo, né? Depois que eles leram esse trabalho, foi um portal e eles entraram numa outra dimensão. Sim, então, esse livro ele foi publicado originalmente na década de 40 e ele foi traduzido para o português e publicado no Brasil ainda no final da mesma década, ainda na década de 40. Quem fez esse trabalho de publicar no Brasil O Caminho da Servidão foi o Adolfo Lindenberg, que originalmente fez parte da TFP, né, Tradição, Família e Propriedade, que hoje, na verdade, depois do falecimento, né, do Plínio, eles se dividiram, né? Então o, o Lindenberg ficou numa parte que hoje chama IPCO, que é Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que foi fundado também na metade dos anos 2000. Então não é só a esquerda que briga, né? Não. E, bom, para as pessoas entenderem um pouco mais, assim, né, a tradição Família e Propriedade é um dos, enfim, dos movimentos, uma das organizações conservadoras, né, que teve maior relevância na década de 60, que, enfim, apoiava a deposição do João Goulart, né, o golpe civil-militar que ocorreu depois. E, bom, tanto o Plínio Corrêa de Oliveira quanto o próprio Adolfo Lindenberg, que eu acho que, se eu não me engano, ainda está vivo, hoje é nonagenário, né? Eles também têm uma ligação, inclusive um vínculo familiar com o movimento monarquista brasileiro. Então, eles têm uma ligação Real, com a né? família... Exato. Vou até falar assim, família real, já fiquei nervoso de eu ter falado isso, né? Um ato falho, porque não existe, né? Família real no Brasil, não tem monarquia, não tem isso. Por isso que a gente fala que é um movimento monarquista, né? Porque são as pessoas que, enfim, são descendentes, né, do Pedro II, mas que Defendem o defendem... retorno, né? Exato. Então, para as pessoas entenderem também um pouco as conexões disso, né? Porque, na época, o Lindenberg, e isso eu entrevistei ele, né? Ele mesmo disse, está no livro, ele falou que, na verdade, eles estavam muito preocupados com a questão, principalmente com a questão da reforma agrária no Brasil, né? Que era defendida pela esquerda, e como, vamos dizer, arma, né, contra isso, para falar contra a reforma agrária, contra o avanço da esquerda no campo, ele tinha conhecido, né, a obra do Hayek, mas também do Friedman, do Mises, e aí ele resolveu entrar em contato com o Hayek para poder traduzir o livro para o português e, nas palavras dele, vamos dizer assim, dar uma visão científica para os argumentos, né, contra a reforma agrária e contra outras pautas de esquerda que estavam ali na época, eram chamadas de reformas de base, né? Precisava de um escopo, né, teórico para poder justificar e explicar. Agora é interessante que eu sei que esse movimento eles tentaram fazer, se o nome seria newsletter, né, mas eles faziam boletins que mandavam para o Brasil inteiro. Imagina se já tivesse internet naquela época, como é que não seria, né? Mas eles foram construindo um movimento e houve um esforço enorme, até mais recentemente, né, de eles enviarem livros, né, patrocinarem a publicação de livros e querer que lideranças realmente lessem aquele material, como se fosse uma escola de formação mesmo desse pensamento de direita. Não necessariamente deu certo, né, porque nem os empresários queriam ler, eles ficavam irritados porque mandava e até tentaram fazer uma coisa de tomar o ponto, né? Vamos lá, fazer um encontro aqui para todo mundo falar o que leu, o que entendeu e tal. Mas então você vê que há uma coisa coordenada e com relações internacionais, né? Porque o Hayek vindo aqui,
ele, lógico, está ligado a grupos, né, internacionais de direita, com grandes interesses. Você tem o governo americano, que atuou fortemente aqui no golpe, né, interferência no mundo inteiro, principalmente na América Latina. Daria para estabelecer alguma conexão desse trabalho aí, dessas leituras, em outra coisa, a gente já falou de TFP, né? Mas com a entidade que você também mencionou no livro, que é o IPES, que é um instituto que teve esse verniz, né, seria talvez um primeiro think tank no Brasil, né? Se é que a gente pode chamar assim, que reunia pessoas para trocar ideias e patrocinava coisas, né? Fala um pouquinho do IPES e como é que ele se conecta com esse pensamento aí liberal. Então, o IPES, na verdade, ele foi uma organização que foi fundada basicamente com o objetivo de derrubar o João Goulart, de dar um golpe. Claro que Muito eles dinheiro americano, né? sim, eles tinham muita, justamente, né, tinha uma conexão importante, né, com várias instituições norte-americanas, com o próprio governo, com o exército, intelectuais conservadores, né, enfim. Então, mas assim, eu acho que o que precisa ser deixado claro é que assim, como o objetivo principal do IPES era derrubar o João Goulart. Então, todas as outras coisas eram um pouco laterais, assim. Então, mesmo a divulgação desse ideário de livre mercado e tal, ela acabava ficando muito assim Era para fachada poucas só, né? lideranças. Assim, não era tão importante assim, né? Não era uma coisa lateral. Tanto que um pouco depois, alguns poucos anos depois do golpe, o IPES acabou encerrando as atividades por uma série de motivos também, mas eu acho que um deles porque já tinha concluído a principal tarefa, e segundo, até porque tinha concluído a principal tarefa, também teve uma falta de financiamento mesmo, né? Uma série de coisas. Então, nesse sentido, por isso que eu não vejo tanto assim como um think tank, porque um think tank justamente é uma organização para difusão de ideias, ela é mais duradoura no tempo, né? Ah, Então, o IPES é uma organização meio um híbrido, vamos dizer assim. sim, uma organização golpista, digamos assim. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que, assim, na época, de fato, existia uma organização, é, acho que muito mais articulada para a derrubada do Jango mesmo, que envolvia vários setores. Eu acho que hoje existe uma fragmentação maior. Assim, é claro que essas pessoas eventualmente podem, né, se unir em um determinado momento, mas a impressão que eu tenho é que hoje existe em comparação, né, com o que foi na época, existe uma fragmentação muito maior, até porque hoje não tem algo que una essas pessoas assim muito forte, né? Assim, por exemplo, sei lá, mesmo se a gente for pensar a questão do Bolsonaro, né? As direitas estão muito divididas nisso, né? Tem gente que é a favor que ele permaneça no poder, tem gente que tem apoio crítico, tem gente que é contra, né? Que defende É só ver impeachment. essa briga, Fiesp, Febraban, Federação das Indústrias de Minas, né? Exatamente, Tá. Agora, exatamente. depois do golpe, quando os militares tomam conta de tudo, me corrija se eu estiver errado aqui, mas essa direita liberal, né, meio redundante assim, mas ela meio que se decepciona com o rumo que os militares estão dando para o Brasil e começa a haver um certo distanciamento. Eles acharam que iam, de certa forma, tutelar os militares, como acontece na história, a gente tem muitos exemplos, né? Eles apoiam um golpista, achando que vão tutelar, e no dia seguinte descobrem que, na verdade, não é assim, né? O que você pode falar um pouquinho dessa decepção dessa direita liberal com o governo militar? Sim, então, na época existia essa percepção de que os militares iam simplesmente fazer uma intervenção, iam logo devolver o poder para os civis, né? O Carlos Lacerda pensava assim, vários lideranças pensavam assim. Bom, durante o primeiro governo, né, que foi do Castelo Branco, né, do general Humberto Castelo Branco, de fato, esses quadros, né, que defendiam, né, o liberalismo, eles foram para o governo. Né? Então, foi essa época né, o pessoal lembra o Roberto Campos, né, o pessoal chamava de Bob Fields. Isso. Então, todo mundo estava no governo do Castelo Branco, e o governo do Castelo Branco até hoje é tido como o governo, vamos dizer, que teria sido mais a favor do livre mercado no Brasil.
Mas é isso, né? O governo acabou em 67, aí logo depois os generais que assumiram tinham uma outra orientação econômica, né? Eles pregavam um desenvolvimentismo conservador, muito estatista, né? Completamente o oposto do que era antes. E, para além disso, obviamente, né, teve a edição do AI-5, que aí, enfim, o regime se tornou ainda mais autoritário, eliminou, né, os partidos e tudo mais, e aí, enfim, a direita perdeu o controle, né, perdeu representação, então o que ficou mesmo foram os militares com intelectuais conservadores anticomunistas, né, ferrenhamente anticomunistas, que passaram a ter uma influência também maior na ditadura militar dali para É, frente. uma coisa que eu sempre acho curioso é que, e aí queria que você elaborasse um pouquinho, né? Os liberais, né, o liberalismo, essas ideias econômicas, elas necessariamente precisam de governos autoritários para poder impor as suas agendas, as suas pautas, né? Porque como é que você vai mudar uma legislação trabalhista, por exemplo, né? Se você vai retirar direitos de trabalhadores, uma coisa que precisa ser negociada, que precisa passar pelo Congresso, alterar a legislação, alterar a Constituição, um governo autoritário é o melhor dos mundos para quem gostaria de fazer uma mudança rapidamente, sem debates, e impor a sua agenda, né? Eu não sei se eu estou simplificando demais, eu sei que as coisas são mais complexas do que isso, né? Mas, assim, recentemente a gente percebe, né? O governo ele tem uma maioria no Congresso, você tem um centrão que está fechado com o governo até o momento que for interessante, a hora que não for, eles descartam, como historicamente acontece, e aí você tem logo depois um movimento, esse depois do golpe de 64, que você tem as elites todas apoiando o golpe, apoiando o regime militar, mas a hora que a agenda econômica deles começa a não ser a prioridade ou o governo vai por um caminho diferente, tem ali uma ruptura e começa a haver um desencanto, aí já vamos ter que mudar, vamos ter que nos realinharmos aqui. Eu não sei se dá para estabelecer algum paralelo com o que está acontecendo hoje, né? Porque você teve a saída da Dilma, estava todo mundo concentrado em torno do impeachment, ela saiu, e aí você tem todo mundo apoiando o Bolsonaro, e hoje as mesmas pessoas que apoiaram o Bolsonaro já estão assinando manifestos e não sei o quê. Aí eu tenho, lógico, dificuldade para entender esse desencanto agora é porque ele não está conseguindo dar andamento a essa pauta ultraliberal que o Paulo Guedes prometeu para eles e não está conseguindo entregar, porque hoje, diferentemente daquele período, há um Congresso que, bem ou mal, atua. Você tem um judiciário que, bem ou mal, atua e está segurando, está dando um freio nessas coisas todas, né? Seria possível estabelecer fazer uma avaliação, né, uma comparação entre o que aconteceu naquele momento e o que aconteceu agora, e aí o que eu fico muito triste, na verdade, né, que essa pauta não é porque o Bolsonaro ou a ditadura mata pessoas, prende, arrebenta, tira direitos. Eles saem não porque pensam assim, que é um absurdo, né? Eles saem a hora que vão começar a ganhar menos dinheiro, que não é mais interessante, o que eles querem aprovar já não funciona por diversas razões, né? Então não é porque o cara defende o Ustra, é porque aquela reforma que eles querem já não vai. Faz algum sentido esse raciocínio? Que paralelo é possível estabelecer? Não, faz sentido, sim, Carlos. Infelizmente, sim, para a maior parte. E aí, não só, né? Porque quando eu falo, né, por exemplo, em novo direito, direito, né, eu pelo menos sempre estou pensando em lideranças políticas, militância, intelectuais, né, uma coisa organizada. Mas claro, tem, é, enfim, as elites, né, o que se chama de mercado, né, esses agentes de mercado, e que aí que eles estão interessados, o mercado ele não vê tanto assim a coloração, né? O importante é que esteja fazendo o que eles querem. Então, é claro que assim, governo de esquerda, liderança de esquerda, sempre são vistos com muita Cautela. porque medo mesmo às vezes, né? Porque representa uma ameaça para os interesses deles. Eles sempre ficam assim, bom, e aí, esse cara vai né, essa pessoa vai jogar junto com a gente ou não vai? Sempre fica aquela coisa de ameaça. Agora, do lado da direita, eles já se sentem um pouco mais confortáveis, mas de qualquer maneira, eles são muito pragmáticos.
Então, é isso, se sei lá, a inflação dispara, se, né, a bolsa piora, enfim, uma série de índices econômicos, começam a ficar muito ruins, né? Tudo isso que a gente está vendo agora, né? Exatamente. Então eles começam né, a pensar em outras alternativas, e aí que tá, esse que é o ponto. O Jair Bolsonaro, nunca foi a candidatura ideal para esse pessoal. O problema é que a candidatura ideal deles, ou as candidaturas, né, preferenciais deles, não tem apelo popular. E aí, por isso que eles acabaram embarcando no Jair Bolsonaro. Se você for pensar, por exemplo, não, um João Amoedo, ou mesmo um João Dória, né, ou alguém com perfil parecido, no Brasil, hoje, não tem o mesmo apelo popular do Bolsonaro, né? Eu sempre gosto de Então, pensar no Bolsonaro como um avatar, né? O avatar da ultradireita. Por acaso era ele, havia aquela janela de oportunidade. Se não fosse ele, houvesse outro com mais apelo, teria sido esse outro cara, né? Por acaso é ele que tem esse perfil aí que todo dia fica todo mundo chocado e ninguém sabe o que é da cabeça dele, o que é método, né? O que o Steve Bannon está falando, o que o ex-assessor do Trump que veio semana passada, o que o Eduardo Bolsonaro, que é o cara da ultradireita, né, internacional aqui na América do Sul e no Brasil, que está organizando esses eventos de ultradireita, como aconteceu semana passada aqui no Brasil, coincidentemente dias 3 e 4 de setembro, logo para pegar o 7 de setembro, né, para poder aproveitar, aí já vem gente para Brasília, faz essas coisas todas. Então, eu gosto de pensar no Bolsonaro como esse avatar. Por acaso era ele que estava disponível no momento e atendia os interesses, né? Enfim. exato, mas o problema é que como ele é muito instável, e a instabilidade política que ele provoca acaba também refletindo na economia. Então, não é à toa que ele escreveu essa carta logo depois da setembrada e O bolsonarista, Temer, né? justamente. Por isso que o Temer escreveu logo depois. Exatamente, exatamente, É. porque teve um impacto imediato, né, na economia, e aí foi aquela coisa de não, vamos fazer alguma coisa para esfriar aí os ânimos, porque é isso, né? Como você disse, esse apoio já estava ficando muito fragilizado, né? As pessoas já estavam retirando apoio, e aí quando veio esse 7 de setembro, daí foi bom. Então, a instabilidade do governo Bolsonaro é um problema muito sério para a elite, né? Para o mercado. É. Agora, depois eu vou falar de algumas figuras aqui, nomes que eu fui ficando chocado à medida que eu ia lendo o livro, e como é que essas figuras hoje, que são tão proeminentes e ocuparam cargos no governo e são influenciadores, foram gestadas lá atrás, né? O Orkut algum dia terá que ser punido por isso, né? Mas antes da gente entrar nisso, fala como é que você foi lá para o Rio de Janeiro, que você conta logo no início do livro, na sua pesquisa, você que não é, que é uma pessoa progressista, né, de esquerda, me corrija se você tiver mudado Sim. de opinião depois de Não, conviver tanto tempo com esse pessoal. não mudei. Você se apresentou para ir lá. Por que você identificou esse instituto? O que foi que te chamou a atenção e como é que você chegou lá? Como foi recebida? Desconfiaram? Né? Grampearam seu telefone no começo? Conta um pouquinho aí dessa tua aventura. Pois é, então foi uma aventura mesmo, porque a minha ideia inicial, na verdade, era fazer uma pesquisa documental, eu jamais imaginei que pudesse entrevistar as pessoas. E como eu queria fazer uma pesquisa documental com think tanks, né, que são essas organizações da sociedade civil voltadas para a difusão de ideias, né, políticas públicas, eu queria ver, né, como essas organizações estavam atuando no campo das direitas, né? Eu fui para o Instituto Liberal, que é sediado no Rio de Janeiro, porque era a instituição voltada para a promoção do livre mercado mais antiga e que ainda estava atuante no Brasil. Então, eu sou de São Paulo, né? Eu fui para o Rio, e aí eu cheguei lá e, né, enfim, comecei a ligar, a mandar e-mail, tal, falando que eu queria fazer uma pesquisa, né, histórica nos documentos do Instituto e tal. Não vou enganar vocês, E, não, é uma coisa séria e tal. e aí foi um pouco difícil, eu até estava meio desanimada, porque era bem a época que estava já no pico das manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, Foi 2000 e... e 2015. Tá. E,
E, para além disso, assim, eu sou, né, eu estava fazendo doutorado e, assim, o currículo de quem está na academia, ele é público, né? Qualquer pessoa pode ver. E eu, no meu mestrado, tinha sido orientada pelo André Singer, que é um intelectual público do PT. E eu falei, nossa, as pessoas vão ver isso aí, nunca que vão deixar fazer a Já tem pesquisa. essa Então... petralha aqui querendo falar com a gente, tal. E aí, mas aí, enfim, eu consegui finalmente marcar um encontro com o diretor do Instituto na época, que era o Bernardo Santoro, e a gente se encontrou para conversar num café, e acabou que a gente, enfim, ficou lá conversando, se deu bem, e ele falou, vou te levar para conhecer o Instituto, né? E a gente foi, era perto de onde a gente estava, né? A gente foi a pé, e a gente chegou lá, e ele até brincou comigo, você até escreveu isso no livro, né? Ele falou, olha, pode procurar se tiver algum agente da CIA aqui, deu risada, tá? Ele falou, olha, você pode... Embaixo da mesa aqui. É, você pode pesquisar. E aí ele falou para mim: você pode pesquisar o que você quiser. Você tem liberdade restrita. E eu tive mesmo. Todos os documentos estavam lá. Só que acontece que os documentos estavam muito desorganizados. E estavam empilhados em várias caixas, que eles tinham mudado de sede. Ou seja, ele ainda te usou para organizar os documentos do Para Instituto, né? organizar. Sim. Cara, o Bom, liberal mas realmente era... não perde a oportunidade de aproveitar a mão de obra trabalhadora. E aí, porque estavam muito desorganizados, eu acabei tendo que ficar no Rio muito mais tempo. E aí eu comecei a entrevistar as pessoas para entender melhor a documentação que eu estava analisando, né? E era tudo, assim, desde documento contábil até coisas de atas internas de reuniões, tudo. E nessas entrevistas que me falaram do Orkut, e falaram, olha, tal. E aí eu achei aquilo o máximo, eu falei, nossa, não, eu tenho que entender isso melhor, tal. E aí acabou mudando a pesquisa mesmo. Então saiu de ser uma pesquisa puramente documental e eu passei a enfocar muito mais na percepção das pessoas que, né, faziam parte disso, que depois eu fui chamar de, eu e as pessoas, né, de nova direita. Mas o que era, qual era o papel do Orkut? Qual foi o papel do Orkut nesse processo aí? Então, o que O aconteceu foi ovo da serpente, né, o Orkut? o que aconteceu foi o seguinte, em 2005, quer dizer, o Orkut foi criado no Brasil. O Orkut, para quem não sabe, era a rede social que era mais popular no Brasil antes do Facebook se tornar a rede mais popular. O Orkut foi criado pelo Google em 2004 e entre 2005, 2006 e 2007 ele era assim um fenômeno no Brasil. O Orkut chegou a ter 70% de pessoas que eram do Brasil, que estavam na rede. Era o Facebook da época, né? Exatamente, mas no Brasil foi assim realmente uma coisa muito discrepante assim, em comparação com os países. E aí, é claro que na época os frequentadores do Orkut eram, em sua maioria, né, de classe média alta, alta escolaridade, falavam inglês, eixo sul-sudeste, né, enfim, tinham acesso à internet. Mas acho que o importante ser dito é que assim, teve uma coincidência temporal entre esse sucesso do Orkut no Brasil e a eclosão do escândalo que ficou conhecido como Mensalão e que atingiu justamente, né, o governo do PT. Então, é claro que antipetismo sempre existiu desde a fundação do PT no Brasil, né? Sim. Isso tudo bem. Agora, o que aconteceu é que com o Mensalão, o antipetismo ganhou não só uma intensidade muito maior, mas começou a ficar, vamos dizer, a afetar mais pessoas, né, do que afetava antes. Só que, à medida que o Lula se tornava uma liderança muito popular e o governo dele começou a ficar muito bem avaliado, as pessoas que eram antipetistas ou que eram contra, né, o Lula, contra o governo do Lula, não tinham muito espaço para se expressar nas ruas. Né? Então, por exemplo, o Movimento em Direita Brasil, que era liderado pelo Ricardo Salles, né, Putz, depois era veio a esse ser nome ministro que eu da... vou bater na madeira aqui 3 vezes. veio a ser ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, já em 2006, estava lá querendo fazer um protesto pelo impeachment do Lula, e que não deu certo, porque é isso, né? O Lula já estava com uma popularidade ascendente, depois teve o movimento Cansei, liderado pelo João Dória, por outras figuras também, que estavam protestando, que tinham um caráter já bem antipetista, só que também foi um movimento muito criticado tal, e o movimento se desfez. É aquele Então, Em esse Direita pessoal... Brasil também? Ou isso foi o Em Direita depois? Brasil é do Ricardo Salles, que é o de Sim, 2006. tá. E aí o que aconteceu é que essas pessoas, essa indignação, né, contra o PT, ela acabou toda escoando para a internet.
Então, para as comunidades do Orkut, para fóruns de internet. E ali, por exemplo, no Orkut, já dava para você achar, por exemplo, já tinha duas comunidades do Olavo de Carvalho, tinha comunidades, eu sou de direita, e daí. Então, várias dessas discussões que hoje a gente vê, né, várias que, né, hoje são conhecidas da maioria das pessoas, estavam sendo feitas ali há, né, nem sei, quase 15 anos atrás, ali naquelas comunidades Sim, de Orkut, é uma vários dos temas construção que... realmente, né? E você pensar que naquele momento ali já existia uma comunidade de Olavo de Carvalho, quer dizer, ele já era uma figura de grande relevância naquele momento, né? Naquele... Ele era, Universo, na né? verdade, exatamente, ele tinha uma influência naquele universo. Inclusive, o Olavo de Carvalho, ele é uma vanguarda nesse sentido, porque em 98, quer dizer, antes do Lula chegar ao poder, ele já tinha um blog, ele já tinha escrito livros, que já tinha essa ideia de hegemonia cultural esquerdista, né, que hoje todo mundo fala, né, no campo das direitas, e já falava contra o PT. E em 2002 já tinha um site, né, que ele tinha criado, chamava Mídia Sem Máscara, que também reunia vários intelectuais, articulistas de direita, tal. Então as discussões, os argumentos, todos já estavam ali. Interessante. Aí eu queria que você, vou falar algumas coisas aqui, aí você faz uma amarração, né? Então você tem essas diversas figuras que hoje têm uma certa proeminência na extrema-direita brasileira, seja como políticos, youtubers, colunistas, blogueiros. Entre eles, tem um cara que, quando você entrevistou, ele não era o ministro, que era o Ricardo Vélez Rodrigues, que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas é um cara que estava já atuando, estava inserido nesse contexto muito fortemente, influenciando muita gente, né? Foi um breve ministro da Educação no governo Bolsonaro, né? Sim, influente a ponto dele ser indicado ministro, né? E ser nomeado lá, né? Um outro cara que é o Rodrigo Constantino, que aí eu queria que você falasse mais sobre ele, né? Tem o Ricardo Salles, que você já mencionou aí, e tem uma outra figura que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, nem sei se assim pronuncia, acho que é isso, né? Isso, assim mesmo. Que tinha um canal na internet, depois eu não consegui mais achar aí no YouTube, ele dizia que o Pinochet e o nazismo eram de esquerda, ele defendia que mulher tinha que ganhar menos porque engravidava, e do ponto de vista do empresário não faz sentido isso, que não deveria haver sindicato, tem que haver livre negociação, que seria a melhor opção para os trabalhadores, né? E esses caras estão aí, né? O Saxida é o segundo do Ministério da Economia, um cara com esse pensamento, e tá aí. Eu acho que quem introduziu ele à equipe econômica, ao Paulo Guedes, foi até o cara que criou o Instituto Liberal, o Santoro, né? O Santoro, ele foi diretor do Instituto Liberal, mas assim, acho que o que é importante das pessoas entenderem é que todas as pessoas que você citou, Carlos, elas faziam parte, elas circulavam nos mesmos circuitos, elas se conheciam, elas faziam parte de uma mesma, né, o Lucas Berlanza, que hoje é presidente do Instituto Liberal, ele mesmo fala de um mesmo ecossistema, né? Então, a despeito delas terem algumas divergências, né, enfim, pensarem diferente sobre Sim, vários iam para os temas, mesmos mas estavam, eventos, né? Estavam no exato, Orkut, de alguma forma, se relacionavam. E aí você se relacionavam. tem um trecho do livro que você fala que foi o Paulo Guedes que acabou introduzindo o Rodrigo Constantino nesse universo liberal, e foi quando, porque o Rodrigo Constantino estava já no Orkut, né? Ele escrevia e aí Sim. começou a escrever para a página do Orkut do Olavo, depois foi para um site, e ele entrou nesse universo liberal pelas mãos do Paulo Guedes, e aí ele passou a se relacionar com essas elites todas, né? E mais uma para conta aí do Paulo Guedes, né? Aí eu queria que você amarrasse assim, qual o papel das grandes corporações de mídia também, né? Na difusão dessas ideias de extrema direita, porque você até publica trechos da entrevista ali com o Rodrigo Constantino, ele lembra lá que escrevia no Orkut, site, e foi convidado para ter um texto dele publicado num livro, né? E aí ele falou assim, não, olha, eu tenho vários outros textos aqui, por que a gente não faz um livro meu? E aí ele teve o primeiro livro dele, né? E aí ele, nos encontros do Instituto Millennium, que é outro instituto importante aí, que acho que foi aí que o Paulo Guedes o introduziu nesse meio, né? E aí ele conta que passou a conviver com a família Marinho, com a família Tivita, ele recebe um dia uma ligação do editor do Globo e passa a ter uma coluna no jornal Globo, depois ele vira colunista da revista Veja e virou hoje um grande, né? Acho que é grande, né? Influenciador. E aí ele diz que, abre aspas, eles me colocaram em uma vitrine
E lá ele também se relaciona com o Grupo Gerdau, o Grupo Évora, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, e esse pessoal todo financiador do Instituto. E tem uma outra figura também famosa, que é o Carlos Andreasa, que hoje é apresentador da rádio CBN, mas antes foi editor da editora Record, né? E que deu uma guinada na empresa, né? Porque ele passou a publicar livros de direita, com destaque para as obras do Olavo de Carvalho, né? E aí tem uma frase dele que você coloca lá no livro, eu não sei se foi de uma entrevista que você fez com ele ou você pegou de algum lugar. O caso do Olavo é muito simbólico. O que fizemos foi dar um tratamento pop ao autor. Nós ripamos o Olavo, desde a escolha do título até a capa. Havia uma demanda reprimida por esses autores que nós identificamos. Ou seja, no fim do dia, é tudo uma questão de dinheiro, né? Até o dono da editora fala: pois é, a gente queria sair o Luciano Vilas Boas, a gente queria dar uma mudada aqui e tal. Eles identificaram esse nicho e foram, né? Então, não havia uma preocupação, até a editora Record já acabou o contrato com o Olavo, né? Não renovou por conta de propagação de discurso de ódio, mas a pergunta é: qual a responsabilidade dessas elites nessa situação que a gente está hoje aí, né? Eu não sei se ingenuidade, má fé, lá atrás, quando começaram a dar espaço para isso, né? E hoje você vê, né? Tá todo mundo atrás de clique nos sites, né? Porque impresso já quase não existe. Aí você tem lá um site que dá uma coluna para o Eduardo Cunha, o outro dá para um cara lá na Folha que é negacionista, sob o argumento de diversidade, mas fake news não é diversidade, né? Tem uma frase que eu gosto muito que o jornalista não tem que ouvir os dois lados quando um dos lados é o fascismo, né? E a gente está com muitos exemplos aí. Então, diante dessa confusão que eu fiz, eu vou passar a bola para você analisar. Então, Carlos, eu acho que assim, o que é importante também deixar claro é que é sempre um processo Uma político, construção, né? né? Então, uma construção, exato. Então, assim, quer dizer, nessa época, né, que o Constantino começou a ter, né, um contato com essas pessoas de elite, começou a ficar mais conhecido, o Bolsonaro ainda nem era, né, alguém relevante assim nesse universo. Era alguém que estava lá, Estava mas lá nas certamente não era alguém, rachadinhas lá no gabinete dele e tal, mas tranquilo. não era alguém muito relevante. Ele começou a aparecer mais, de fato, ali a partir de 2011, com a coisa do que ele chamava, né, de kit gay, mas principalmente a partir de 2014, né, quando de fato ele né, sai como deputado federal mais votado no Rio de Janeiro e tal, e aí começa mesmo o bolsonarismo, mas até então não tinha. Então, eu acho que o que aconteceu foi que, bom, existia tanto esse movimento, né, que eu qualifiquei essa formação, né, de uma nova direita, quer dizer, um novo campo político radical, né, isso eu preciso deixar claro, né, então a gente tinha uma direita tradicional formada ali, né, pelo antigo PFL, né, hoje DEM, vários, né, lideranças ali mesmo de partidos menores, né, de direita, que era direita tradicional, e essa nova direita vinha para romper com isso, né, que era muito mais radical e tal. Então, estava se formando, ao mesmo tempo você tinha esse caldo do antipetismo que estava engrossando, que depois ainda foi mais com o lavajatismo, né, ficou ainda mais forte, assim, né, então se combinou ali, quer dizer, você tinha a nova direita sendo formada, o antipetismo crescendo e o lavajatismo também crescendo junto, né, porque aí o PT virou, né, até falo isso no livro, virou a grande nêmesis, né, da nação naquele momento. Então, é claro, assim, se você for pensar, quem consome hoje, claro, né? Hoje tem pessoas com menor poder aquisitivo que têm mais acesso, até por conta da internet, da popularização da internet, mas as faixas de renda A e B são as que mais têm dinheiro para consumir livros, para consumir, né, jornais, revistas, etc. E as pessoas estavam detectando ali que tinha né, esse antipetismo crescente, essa nova direita informação que justamente faz, enfim, tem muita participação, né, de gente de renda alta, e então eles foram conseguindo mais espaço. Agora, eu acho que assim, isso não quer dizer que necessariamente se sabia, né, que isso ia, enfim, degenerar em negacionismo, extremismo, né, em
mesmo em reivindicação sei lá, tortura, ditadura, isso não estava posto na época, tanto, assim, isso é uma diferenciação que eu sempre faço, né, isso que eu chamo de nova direita é diferente do bolsonarismo, são dois fenômenos diferentes, que correram em paralelo, inclusive o bolsonarismo pegou vários quadros dessa nova direita, mas assim, a maior parte das pessoas que integram a nova direita são contra a ditadura, quando o Bolsonaro falava em ultra, achavam um horror, tal. Então, assim, é muito mais complexo e nuançado, assim. Mas eu acho que sim, de qualquer maneira, só respondendo a sua pergunta, né, com certeza, esses grandes grupos de comunicação, ou mesmo determinados financiadores, né, grupos empresariais, contribuíram, sim, para difusão de um determinado tipo de pensamento, né, que é tanto de um radicalismo de livre mercado, como de ideias mais conservadoras mesmo, assim, isso não tenho a menor sombra de dúvida. E aí, claro, a questão do Olavo, eu acho que é muito especial, porque justamente, né, o Olavo é uma pessoa sempre, né, enfim, sempre foi muito polêmica e que, ao longo do tempo, foi se radicalizando muito. E aí eu acho que acabou para as próprias, né, na época a ideia, eu acho que era, como você disse, né, monetizar, perceberam que tinha um mercado ali, um nicho de mercado, mas logo depois, né, viram que, quer dizer, Ficou não é... incontrolável. Agora, É, o Olavo, que é esse grande ídolo, né, desse pessoal todo aí, como é que a gente pode dimensionar? Porque ele teve um momento no governo, no início do governo Bolsonaro, que ele era o grande manipulador de tudo, né? Ele que estava controlando ali os bonecos, ele indicava ministro e não sei o quê, os jornais todo dia tinham matéria com ele praticamente, né? Ele agora está doente e tal, mas ele fazia os vídeos e xingava as pessoas e tal, e aí foi diminuindo um pouquinho. Mas como é que a gente poderia dar uma dimensão, o peso do Olavo de Carvalho? Eu sei que ele tem, inclusive, alguma relevância internacional, porque ele está ligado ao Steve Bannon, aquele Alexander Dugin lá da Rússia, né? Tem gente que fala que ele está nesse movimento internacional dessa nova direita, do tradicionalismo, né? Nada a ver com a TFP, né? Esse neotradicionalismo e tal. E tem um trecho que você usa no livro, que eu vou até ler aqui, em que o Olavo defende o uso de palavrão para se contrapor à esquerda. Então, você coloca lá, o uso do palavrão, né? Isso aqui é o Olavo dizendo. Eu uso esses palavrões porque são necessários no contexto brasileiro para demolir essa linguagem polida, que é uma camisa de força que prende as pessoas, obrigando-as a respeitar o que não merece respeito. Então, às vezes, quando você discorda de um sujeito, mas discorda respeitosamente, você está dando mais força para ele do que se concordasse, porque você está indo contra a ideia dele, mas você está reforçando a autoridade dele. A autoridade é a respeitabilidade. O problema dessas pessoas, desses bandidos de que eu estou falando, não são as ideias. É justamente o fato de que são canalhas, são bandidos, são ladrões, vão todos tomar no... vou dar o pi aqui. Isso me remete a um daqueles irmãos Weintraub, num evento lá em Foz do Iguaçu, que foi filmado, essa extrema-direita que se reuniu agora, que semana passada em Brasília, ele falando, né? O cara está na OEA hoje, né? É como diz o professor Olavo, tem que xingar o cara, porque ele chega e fala para você, você concorda comigo ou você é nazista? Aí você vai fazer o quê? Então você xinga e pronto, né? Então, qual é a dimensão que a gente pode imaginar do Olavo de Carvalho nisso? E tem uma pessoa que eu senti falta no livro, não sei se foi proposital ou por falta de informação, que é o Felipe Martins, né? Assessor internacional da presidência, discípulo do Olavo, que opera ali, né? Já está sendo investigado porque fez ato supremacista no Senado, mas continua lá, tal, né? Como é que essa dimensão aí do Olavo continua influenciando e as ideias dele me parece que vão permanecer? então, Carlos, assim, eu acho que... Muitas coisas. muitas coisas. Na verdade, assim, isso que o Olavo usava, né, disso que eu e meus colegas, a gente chama de política do choque, né, justamente com a intenção de chamar a atenção, né, acho que era o principal, assim, porque o que acabou acontecendo é que o Olavo de Carvalho, ele escrevia para vários veículos importantes, relevantes, né, da mídia tradicional,
mas com o tempo ele foi perdendo espaço, até porque ele foi se radicalizando também, foi ficando, enfim, começou também a usar essa linguagem muito mais agressiva, e aí ele também foi se tornando mais agressivo, e aí na internet, isso fazia muito sentido, porque ele escrevia desse jeito, aí chamava atenção, as pessoas iam atrás, iam ver tal, e aí paravam para ver quais ideias que também ele estava defendendo. Então, é uma espécie de é uma estratégia mesmo, assim, de você e claro, e também tem uma coisa, toda uma estratégia de como que você lida com os, né, com seus adversários políticos e tal, de você, né, desmoralizar a pessoa e tal, e tem até até cito no livro, assim, numa nota, tem uma acadêmica norte-americana que ela fala que o Olavo, ele se baseia muito num livro que depois ficou conhecido como a Bíblia dos Trolls, que é que é um livro do Arthur Schopenhauer, e que acho que aqui no Brasil foi traduzido como, agora esqueci o nome. Mas enfim, o Olavo fez uma edição comentada desse livro do Schopenhauer, e aí ele meio que usava ele passou a usar as estratégias que o Schopenhauer sugere para você, né, acho que era uma coisa assim, como ganhar um debate sem ter razão, como ganhar uma discussão sem ter razão, acho que o Tem até título um era livro com esse título, né? esse livro mesmo, do Schopenhauer. Então o Olavo basicamente ele usa isso. Ele falava que ele acusava a esquerda de usar isso, usar esses estratagemas, e ele também começou a usar. Bom, o Olavo sempre foi uma figura muito polêmica no campo das direitas, teve vários rompimentos, inclusive acho que a maioria das pessoas que eu conversei, acho que até por isso que o Felipe se perguntou do Felipe Martins. Então, eu usei uma técnica de pesquisa, chama bola de neve, que você vai entrevistando as pessoas até você formar um circuito que as pessoas começam a repetir os mesmos nomes, e o nome dele não apareceu, e eu acho que não apareceu justamente por um motivo, porque provavelmente, na época, ele já devia ser muito radical demais, ele devia estar muito mais próximo do Olavo do que as pessoas que eu entrevistei, O Felipe porque justamente, Martins. porque justamente como Já tinham se distanciado dele. exatamente, porque a maioria das pessoas que eu entrevistei falavam que o Olavo tinha sido uma influência importante, mas não eram olavistas. Por isso que eu estou falando que é importante distinguir isso que eu chamo de nova direita do Do olavismo bolsonarismo, da e do extrema olavismo. direita. Exatamente, exatamente, porque o Olavo ele influenciou, vamos dizer, todo mundo, mas não foi todo mundo que ficou com ele depois. O próprio Constantino rompeu com o Olavo de Carvalho bem no começo. É mesmo? Estou chocado agora É, com isso. sim, não, bem no começo, bem no começo. E o Lobão, Então, né? Mais recentemente o Lobão, né? enfim, várias pessoas romperam, não é incomum achar quem rompeu. Então, assim, o próprio Olavo de Carvalho, no começo do governo Bolsonaro, ele tinha uma certa influência, mas não a influência que, na Que época, atribuem a ele, né? não, de jeito nenhum. E, enfim, depois também ele se afastou, mesmo antes de ficar doente, ele se afastou. Foi muito criticado, né? Porque também, claro, você acaba ficando com um telhado de vidro, né? As pessoas vão atrás, vão querer, né, fazer. Então, ele também acabou se afastando, mas eu acho que assim precisa entender a influência, vamos dizer, real, por mais que seja difícil a gente saber, né, calcular quanto de influência teve, mas assim, eu acho que a influência principal que o Olavo de Carvalho teve foi em formar essa ideia no campo das direitas do Brasil de que existia uma hegemonia cultural esquerdista ou marxista, né? Então que as ONGs seriam de esquerda, que a mídia seria de esquerda, que, né, a academia, né, as universidades, as editoras de livro, enfim, todo esse circuito, né, cultural mais amplo seria hegemonizado pela esquerda. Isso sim, o Olavo teve muita influência, e essa percepção é uma percepção dominante ainda, tanto na nova direita quanto na extrema direita. Agora, você menciona ali em algum momento também que tem, assim, houve um avanço de pautas progressistas nos governos do PT que começaram a incomodar demais as elites, né?
E eu tenho uma ideia de que a Dilma começou a cair quando ela teve aquela lei lá para assinar a carteira de empregada doméstica. Ali a classe média não vai perdoar jamais, né? E aí depois vieram as outras coisas. E aí você tem o movimento lá dos 20 centavos, né, do passe livre, e muita gente diz que, bom, naquele contexto surgiram ali o Vem Pra Rua, né, MBL, surgem Kim Kataguiri e outras pessoas. E aí alguns analistas dizem que eu não sei se dá para dizer que esse pessoal aí que eu mencionei, eles são extrema-direita, não sei como é que você os definiria, mas que eles não, né? Não, É. não. Então, como é que você definiria? MBL, que ontem estava na rua, Nova né? direita. A nova direita, não é Sim. extrema-direita, Não, não. né? Não, Vem Pra É, Rua, a MBL, a Nova Direita, são, enfim, conservadores e defendem. tal, não quer essas Acho que pautas progressistas. eu acho que assim, o principal que as pessoas precisam entender é que existe uma direita que defende, vamos dizer, o mínimo que você precisa para ter, né, uma democracia funcionando, assim, quer dizer, as instituições democráticas que defende isso, e a extrema-direita não. A extrema-direita quer romper com as instituições democráticas, quer É o quebra institucional, Bolsonaro, quer é o golpe. Bolsonaro. Exato, exatamente, exatamente. Então, essa é Tá. a grande diferença. Mas você acha que naquele momento lá daquelas manifestações, esses grupos, Uhum. MBL e tal, muita gente diz que eles sequestraram aquela pauta e conseguiram dar um rebranding, assim, né, reformular, e aquilo foi avançando e ganhou uma dimensão. Você acha que essa análise faz sentido? Eu não sei se eu entendi muito bem, Não, Carlos. não, que começou com aquele movimento lá dos 20 centavos, né, do movimento Passe Livre, o aumento da passagem de ônibus em São Paulo, né? 2013. Uhum. Isso. E aquilo ali teria sido um estopim para várias coisas. Depois começaram as manifestações pelo impeachment da Dilma, mas esse MBL eu não sei se ele surge exatamente naquele momento ou ainda leva uns Surge. 2 anos. Então, mas aí houve um racha, o pessoal dos 20 centavos lá do movimento Passe Livre se distancia disso, né? Começa a ter confusão e tem que o MBL entrou e meio que foi aproveitando aquelas manifestações para começar a defender as suas pautas. Não, entendi. Tá. Então, sim, existem pessoas que acham que, sei lá, junho de 2013 teria sido, né, entre aspas, o ovo da serpente. Eu discordo, como analista, eu discordo disso, discordo dessa leitura, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, junho de 2013 foram manifestações democráticas de massa, e aí, claro, quando você tem manifestações democráticas de massa, você reúne ali pessoas que são de esquerda, tem gente de direita, tem gente que não é nada, que está ali, né, nem sabe. Inclusive, tinha gente que estava se politizando durante o processo, estava se percebendo ou de esquerda ou de direita, mas que ali, na verdade, era uma manifestação, tinha uma série de pautas que eram, a maioria delas, a grande maioria, eram pautas democráticas, então, por exemplo, luta contra a corrupção é uma luta democrática. Se a direita se apropriou disso depois, são outros 500. Mas a luta contra a corrupção, o próprio PT se construiu muito, né, como grande partido da ética e tal, era uma das principais bandeiras do PT, né? Então, Aliás, ninguém se diz contra, né, o combate à corrupção, né? Não tem. exatamente, exatamente. Então, é claro que, assim, não se diz, mas na hora de votar ali, muitas pessoas são contra, né? No Congresso e tal, você vai ver quem votou, aí você descobre. Mas enfim, o ponto é que junho de 2013 foram amplas manifestações e foram contra o sistema político. Então, e aí, óbvio, o sistema político na época era ocupado, né, principalmente pelo PT, né, que estava na presidência da República. Então, você tinha gente que estava à esquerda do PT, tinha gente que estava à direita e gente que estava mais à direita ainda. E tinha gente que estava lá simplesmente revoltada. Então, e o sistema político, e aí isso nos níveis, né, ó, claro, teve aqui em São Paulo, mas teve no Brasil inteiro, inclusive começou, né, isso, o MPL, né, que é o Movimento Passe Livre, já vinha fazendo essas manifestações há muitos anos, em várias cidades, tal. Agora, o ponto é que o sistema político como um todo não conseguiu dar resposta para essas manifestações, para as reivindicações que estavam ali, e foi aí que começou um processo, né, desencadeou um processo de crise política. Essa pauta vamos dizer, as pautas da luta contra a corrupção, e aí também só para lembrar, em 2011, 2012 foi o julgamento do Mensalão,
Em 2011 já tinha tido manifestações contra a corrupção, que tinha gente de esquerda e de direita. Em 2012 teve manifestações contra a corrupção, que também tinha gente de esquerda e de direita, estava todo mundo na rua. Só que aí a esquerda passa a se retirar dessa luta contra a corrupção. E aí fica só a direita. E aí depois ainda vem a Operação Lava Jato, né, que dá um boom para essa pauta, e aí a direita toma conta. E aí, tempestade perfeita. Exato. Então, mas assim, ó, por isso que eu acho que é importante a gente ter, né, sempre levar em consideração que é um processo e que as coisas não estão, quer dizer, isso de quem ganhou, né, junho de 2013, vamos dizer, quem foi o vitorioso, foi a esquerda, foi a direita. Não dá para falar, porque inclusive as pessoas também esquecem que depois de junho de 2013, um dos desdobramentos à esquerda foram as ocupações dos secundaristas, né? Não sei se as pessoas lembram, mas a gente teve no Brasil inteiro ocupações de escolas feitas por estudantes em prol da educação pública, né? Foi assim um movimento muito grande. Então, isso foi um desdobramento de junho de 2013. Ou, por exemplo, o Não Vai Ter Copa, né, em 2014, que também juntava gente de esquerda e direita, também foi um desdobramento de junho de 2013. Então, não dá para falar, pelo menos na minha visão, não dá para falar assim, não, só a direita saiu fortalecendo. Não. É que aí, uma das coisas, e eu falo isso no livro, que aí sim foi marcante para a direita dar essa guinada, foi a reeleição da Dilma Rousseff. Se a Dilma não tivesse sido reeleita, a gente ia ter uma história completamente diferente. Esse sim foi um ponto de virada, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que o mensalão foi, né, um ponto crucial para a formação dessa nova direita, e mesmo, né, depois, muito mais para frente, né, para o fortalecimento, né, desse campo, a eleição da Dilma também foi, muito mais do que 2013. Agora, e hoje, como é que você avalia a situação dessa nova direita aí? Você tem o Amoedo, né? O próprio Partido Novo tem tido muitas dissidências, um montão de gente saindo. Você tem algumas votações no Congresso aí que os caras brigam, né? Uma confusão danada, agora está na base do governo, depois não está na base do governo. E você percebe o quê? Que eles estão um pouco perdidos e tal, estão chocados com o governo Bolsonaro, porque você tem movimento de Fiesp. A Fiesp é um caso, é um case, né? Acho que a Fiesp, na gestão do Paulo Scaff, acho que ele está terminando a gestão dele, né? Mas esses anos todos que ele ficou à frente da Fiesp, ele usou aquilo como palanque, como plataforma para os planos políticos dele, né? Então, você tem esse grupo, né, liderado por ele é a face mais visível dessa parte do empresariado paulista, né, brasileiro, e você tem, lógico, dissidências ali dentro também. Você tem Partido Novo, você tem Febraban, você tem Federação das Indústrias de Minas, que estão mais atuantes ali, com pautas, concordam com algumas coisas, não querem condenar o Bolsonaro. Mas eu acho que no fim do dia todos eles se articulam e se unem para conseguir aprovar o que eles querem. Mas que análise você pode fazer em termos dessa suposta divisão dessa nova direita no Brasil, para usar o termo que você usa no livro ali? Como é que você acha que eles estão se articulando ou estão meio perdidos, assim, vamos ter que ameaçar esse cara de impeachment mesmo, né? Temer, vai lá e escreve a carta, manda ele assinar e baixar a bola até o próximo rompante, né? Qual é a tua avaliação? Bom, então, Carlos, na verdade, como eu disse, né, o que acabou acontecendo é que, essa nova direita vinha se formando, né, então desde 2005, 2006, aí chega 2014 e começa né, o bolsonarismo surge, né, com um outro fenômeno político, só que e aí essas coisas começam a andar mais ou menos em paralelo, e aí isso bagunça a coisa toda, porque aí o que acaba acontecendo? Você tem um eleitorado, né, que começa a ouvir ao mesmo tempo o Bolsonaro, o MBL, a pessoa que votou no Novo, depois votou no Bolsonaro, estava todo mundo junto, né? Até a eleição do Bolsonaro estava todo mundo junto. O próprio MBL rompe com o Bolsonaro no primeiro ano de governo. Depois disso, várias outras pessoas disso que eu chamo de nova direita também começam a romper com o bolsonarismo, até antes, durante a pandemia, né? Então, o que acabou acontecendo foi, assim, eu acho que a nova direita sempre teve uma relação muito frágil com o bolsonarismo, desde o começo. Sempre foi um casamento frágil. Eu sempre achava que em algum momento isso
não ia dar certo por algum motivo. União por interesse temporário. Exatamente, porque o próprio Bolsonaro, a família dele, eles não são, obviamente, nunca defenderam livre mercado, nem nada disso, eles são reacionários, nem conservadores são, eles são reacionários, né? Eles são golpistas, né? São antidemocráticos e tal, autoritários. Então, eu já sabia que não ia dar muito certo, não ia durar muito, mas o ponto é que o que acabou acontecendo, as bases dessas lideranças, desses movimentos, elas estavam todas unidas, e aí essas próprias bases começam a se fragmentar e a ter uma série de dissidências e tal. Então, e hoje é assim que está o cenário, quer dizer, tanto a esquerda quanto a direita, está todo mundo muito fragmentado. Então, e é uma coisa que só beneficia o Bolsonaro, porque assim, o que acontece é que você tem 2/3 da população do país hoje que são contra o Bolsonaro, que não querem que ele permaneça no poder, que não querem votar nele se a gente tiver eleições no ano que vem, mas que não conseguem se organizar, né, para derrubá-lo ou para ter, enfim, candidaturas em comum, um programa mínimo em comum. E ele, por outro lado, está super organizado. Ele tem uma base, obviamente, menor, mas que, em compensação, é muito coesa, né? Muito raivosa e barulhenta. E eu acho que o principal é que são pessoas que compram o discurso dele de cabo a rabo e que estão organizadas e que vão para a rua e que vão. Então, é isso, né? A gente viu, por exemplo, agora nesse último ato de ontem, né, aqui em São Paulo, foi convocado, né, pelo Vem Pra Rua, pelo MBL, etc. E, em comparação com os atos que a esquerda tinha feito, estava, né, bem menor. Claro, tem algum potencial ali né, pensando numa frente ampla? Tem, mas a gente sabe que a construção de algo com uma frente ampla para derrubar o Bolsonaro é muito difícil, justamente porque tem toda essa fragmentação, e o que atravessa toda essa fragmentação da esquerda para a direita também é justamente o antipetismo e o petismo, né, que estava lá no começo, desde o mensalão. Quer dizer, então, essa é quase que uma chaga, sei lá, uma coisa que, né, vem atravessando a política brasileira e que vem fazendo muitos estragos, porque enquanto as pessoas ficam, né, debatendo isso, ficam, né, não querem se Boiada vai juntar. passando, né? Então... Exatamente, o Bolsonaro está lá, ele deve estar achando tudo muito ótimo. E é isso, as pessoas subestimam a ameaça que o Bolsonaro representa para o país. Ficam fazendo isso que cálculos eleitorais. Foi interessante que você falou agora há pouco, né? Se vai ter eleição ou não, né? É uma grande dúvida, porque ele deu um recuo estratégico, eu diria, né? Eu não acho. Muita gente ele foi enquadrado, não sei o que. Não, ele está numa estratégia ali. Eu, na verdade, fico muito curioso. Eu nunca consegui ver uma matéria, uma reportagem explicando, né? Ainda na campanha, você tem imagens de redes sociais que o Eduardo Bolsonaro se reuniu com o Steve Bannon. Ele conheceu o Bannon porque foi apresentado por um dos filhos do Trump, né? E aí formou-se essa aliança. Eu não sei, eu nunca vi reportagem assim, contrataram o Steve Bannon, ele está dando... Porque ninguém dá consultoria informal de graça, né? Essas coisas custam fortunas e não sei o quê. O cara está direto. Aí o Eduardo Bolsonaro estava na Casa Branca na véspera da invasão do Congresso americano. Estava lá com o Pillow Guy, né? O cara fabricante de travesseiro, que é um dos grandes financiadores, é dono de canal de TV e está nessa aliança de extrema-direita, neofascista, e o Eduardo Bolsonaro é o cara aqui no Brasil. Então, quando você fala isso, não sei se vamos ter eleição, eu queria te ouvir mais sobre isso, porque ele vem nesse negócio, voto impresso, aqui em Brasília, volta e meia eu passo por um carro, aqui na quadra que eu moro, tem uma quadra que moram muitos militares, tem sempre uma bandeira do Brasil numa janela ou outra, carro com bandeirinha do Brasil, você tem adesivo de carro pelo voto impresso, continua esse negócio, né? Então eu não sei, porque Bolsonaro, ele quer mais poder por mais tempo, né? Ele provou a presidência, ele gostou, ele quer mais. E sair da presidência significa a retomada de todos os processos e prisão, né? Eu fico imaginando se o Carluxo houver uma decisão aí para prendê-lo, porque ele, vereador, não tem foro privilegiado, o que não vai acontecer? Então, eu queria te ouvir
O que você imagina? Porque eu acho que haverá uma radicalização, esse negócio do voto e de fraude nas eleições vai se intensificar, é só uma questão de tempo. E aí é a dúvida: haverá uma ruptura? Quem é? Vai ter polícia militar na rua batendo nas pessoas? Vai ter uma tropa do exército leal ou um batalhão da polícia, um governador que é democrático e que vai ter um confronto e muita arma na rua, né? Essa facilitação, as pessoas vão entrar em conflito, volta e você vê, todo dia tem alguém ameaçando alguém com arma aí, matando gente por discordar politicamente, né? Eu queria te ouvir, o que você acha? Qual é a tua perspectiva? Vai ser até a eleição do ano que vem, haverá uma radicalização assim? A gente vai viver momentos delicados? Certamente, cara, não tenho dúvida, porque o que acontece é que, quer dizer, isso, né, observando as condições de hoje, sempre, claro, né, porque a gente sabe. Temperatura e pressão atuais, é isso, né, o cenário. Mas, pensando a partir né, do que está colocado hoje, o que acontece, na verdade, é o seguinte: o Bolsonaro, ele vem testando, né, o terreno, assim. Eu acho que nesse sentido exato, nesse sentido, acho que o 7 de setembro foi um teste bem sucedido. Quer dizer, ele percebeu que ele consegue botar aquele tanto de gente. Só um parênteses, eu fiquei imaginando assim: se ele faz o discurso que fez em São Paulo, aqui em Brasília, ia ter uma confusão, porque eu não vi depois dar prosseguimentos, aparentemente ninguém foi preso, mas houve 9 tentativas de invasão do Supremo, 9. E ninguém foi preso. Se tem uma pessoa ali com a faixa fora Bolsonaro, estava enquadrada naquela antiga Lei de Segurança Nacional, mas se tem 9 tentativas de invasão, não aconteceu nada, e se ele fala o que ele falou do Alexandre de Moraes, dizendo que não vai mais cumprir, aqui em Brasília, eu acho que ia ter uma confusão danada. O que você acha? Exato, porque o ponto é, ele está testando os limites, está testando a força dele, e mais, ele já aprendeu o que deu errado lá nos Estados Unidos, ele já observou outros líderes também de extrema-direita em outros países, como se comportam, o que deu certo, o que deu errado. O algoritmo dele ali aprendendo rapidamente, né? Então, assim, e é preocupante porque, diferente dos Estados Unidos, Bolsonaro tem, sim, apoio de uma parte não desprezível das Forças Armadas, que é completamente diferente do cenário americano, que ali as Forças Armadas simplesmente não tinham envolvimento nenhum. Inclusive o comandante máximo lá veio a público pedir desculpas, né? Exato. Então, agora aqui não. Então, pelo contrário. Assim, qual que é o grande problema? O Bolsonaro pode, ele já deixou bem claro, né, que já falou várias vezes que não quer que tenha eleição, ou que vai, né, se tiver vai ser fraude, o discurso já está feito. Então, assim, e ele já tem os apoiadores dele que repetem isso e que criam, né, todo esse clima de desconfiança, de caos, de medo na população. E aí o que acontece bom, eu queria que alguém me respondesse, tudo bem, mesmo se tiver eleições, muita confusão e tudo mais, e o Bolsonaro perder, o que garante que ele vai sair do poder? Quem vai tirar ele de lá? Se ele não quiser sair? Essa Vão bombardear o palácio, né? Igual tentaram quem fazer que com Lacerda e tal. Sabe, né, considerando... Porque a gente sabe que hoje os militares, nem na época da ditadura tinha tanto militar no governo, eles ganhavam tanto. A gente sabe que tem salários, não são nem super salários, são nem salários ridiculamente altos, né? Enfim, pessoas das Forças Armadas ganham R$200 mil por mês. Então, quer dizer, eles vão abrir mão tão fácil assim né, dessas posições, porque há uma mudança de governo no dia 1º, Diário Oficial publica a exoneração de todo mundo, né? Todo mundo, exatamente. E eles vão sair tão fácil? Eles vão abrir mão tão fácil assim? E vão para onde, né? Vão para onde? Exatamente. Porque eu fico imaginando, acabou o governo, mudou o governo. Cara, no dia seguinte vai ter General Heleno, você vai ter o Braga Neto, o Ramos, eles vão assumir o clube militar lá no Rio de Janeiro, vão ficar insuflando, não sei o quê, é um negócio muito complicado, né? Então, assim, eu acho que no mínimo, Carlos, a gente pode esperar que no ano que vem a gente vai ver um cenário, no mínimo, muito conturbado, no mínimo, né? Assim, sendo otimista.
Você Foi até muito falou um motivante. pouquinho aí, mas e no livro eu acho que não tem muita coisa, mas eu queria te ouvir, apesar de você ter falado um pouquinho já, o papel dos militares nesse processo. Não essa coisa da militarização, de ter tá todo mundo nomeado e tal, mas essa aliança militar com essa nova direita no Brasil, que você tem o Santos Cruz, que foi expelido do governo e hoje é contra, não porque não concorda com quase todas as ideias, mas porque teve um problema lá, até insinuam que é a história da contratação da empresa de espionagem, que o Carluxo queria uma empresa e ele queria uma outra e tal, e aí ele perdeu a briga e foi exonerado e passou para a oposição. Assim como o Mandetta, né? Vamos lá, o cara defende tortura, morte, elogia o Ustra, tudo bem. Tudo bem não, né? Mas enfim. Qual vai ser o papel dos militares nesse processo? Eu sei que você não é especialista na área militar, né? Mas tem isso, até o Lula acho que deu uma recuada, mas assim, os militares, você tem o Ives Gandra Martins, né, que faz textos defendendo o papel dos militares, né, que seria um poder moderador, né, só idiota para cair nessa história, e de o Lula conversar com militares, né, como se eles estivessem sendo consultados sobre os rumos do país, o que vai ser, o que eles vão deixar que aconteça ou não. Não, o militar ele é da sociedade, ele está subordinado ao poder civil, ele é uma parte do poder civil. Só que eles nunca quiseram e não querem, né, historicamente. Então, o que você avalia aí que vai ser o papel dos militares assim até a próxima eleição? Porque você tem um ministro da Defesa que vai ao Congresso, quando é perguntado, ele disse que não houve ditadura, que foi um regime forte. Braga Neto falou lá na Câmara. Pô, só isso já cantou a pedra, né? E então o que você acha que deve, como é que eles vão desempenhar esse papel e tal, porque sempre dá uma recueta e tal e não é convocado? Qual a tua avaliação? Então, pois é, Carlos, assim, eu acho que, não sei se as pessoas sabem, mas assim, logo depois do fim da ditadura militar, obviamente, existiam grupos, né, ligados à ditadura, que eram da ala mais extremista, né, inclusive tinham a ver com aquele atentado do Rio Centro, né, a bomba e tal. O Bolsonaro faz parte desse grupo, obviamente, tem outras pessoas, eles passaram a circular um livro chamado Ovril, teve até um professor, acho que lançou um livro sobre isso, né, analisando. Ovril é livro ao contrário, mas que basicamente nesse livro tinham argumentos e teses ali né, de como justamente a esquerda continuaria, né, no poder e tal, e como que você faria para derrotar e tudo mais, que era dessa ala mais extremista do exército, e que é justamente todo esse pessoal que tá hoje no poder. Assim. Então, para as pessoas entenderem a gravidade, porque é óbvio que nas Forças Armadas você tem vários grupos, né? Você tem grupos que são mais civilistas, mais legalistas, você, né, às vezes até progressista, no limite, né, existe, né, progressista, mas assim, hoje esse grupo extremista, que justamente acredita, né, no legado, todo o legado da ditadura militar, né, acredita que isso né, na defesa disso, tá junto com o Bolsonaro e está em posições de poder. Acho que esse que é o ponto, assim, isso que as pessoas precisam entender. E quer dizer, mesmo quando tem disputas ali, tensões, elas se dão dentro de um mesmo campo ideológico, que é muito radicalizado. Então, quer dizer, no limite é isso, assim, isso que eu acho que é muito, se criou um impasse, né, nesse sentido, porque como você É, bem disse, eles não se veem mais subordinados é. a uma direção civil, E num né? futuro governo, eu não sei que forma, eles vão ter que dar um bypass lá em um monte de gente e para reserva, porque a estrutura do exército, assim, quem escolhe os generais é o alto comando. Então você tem 16 generais 4 estrelas é que decidem quem será promovido a 4 estrelas, quem é de 3 que vai chegar a 4. E esses caras é que decidem quem vai de 2 para 3 estrelas e quem é que vai chegar a general. Então, se você tem, desde sempre, um grupo no alto comando que é a favor da ditadura, como o Braga Neto, que acha que não houve ditadura, foi um regime forte, que se fosse ditadura muitos dos senhores não estariam aqui hoje, foram palavras dele, né? E são eles que decidem quem vai na carreira, é assim, eles vão monitorando as pessoas ao longo da carreira. Então, se você pensa como eu, você está dentro do meu espectro,
você vai ser promovido, você vai ascender na carreira. Se você vota no PT e não sei o quê, você não vai chegar a general, você vai para casa quando chegar a coronel. Então, como é que vai? A menos que tenha um cara infiltrado ali, né, um esquerdista general que está ali adormecido, como eles ficaram, né? Porque se você pega o general Heleno, ele foi chefe de gabinete ou trabalhou lá com o Silvio Frota, que foi demitido pelo Geisel. Ele Exato. trabalhava no mesmo gabinete com o Ustra. O Heleno trabalhou Sim, com o Ustra, que era esse que é o mais ponto, antigo, exato. né? Então você tem o próprio Mourão, foi subordinado do Ustra e falou numa entrevista para a Deutsche Welle que o Ustra é um cara que respeitava os direitos humanos dos subordinados. É esse pessoal que está no comando do país, né? Então, e aí como é que vai ser? Eles só vão promover a general quem pensa como eles. Quem não pensa não vai chegar. E aí? Qual é o ponto de virada? E lembrando que Bolsonaro ganhou, o que uniu o Bolsonaro, que durante anos foi proibido, um oficial militar insubordinado, que teve que sair do exército porque não iria longe na carreira, apesar de ter sido inocentado no STM, foi proibido de frequentar instalações militares durante muito tempo, e a união deles foi o antipetismo, né? Veio a Comissão Nacional da Verdade, Bolsonaro foi convidado para falar numa formatura lá na AMAN, e pronto, formou-se a aliança. Então, como é que vai ser? Quem é que. Eu entrevistei o Marcelo Pimentel, que é um coronel da reserva, que muito crítico do papel da politização das Forças Armadas. Ele faz a pergunta que eu acho ótima: onde estarão sentados os generais de 2050? No quartel-general ou no Palácio do Planalto? Fica a pergunta aí. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Enfim, infelizmente, acho que esse é o cenário de impasse, é um cenário extremamente preocupante, e a impressão que eu tenho, acho que só como comentário final, é que as lideranças políticas do campo democrático não se deram, parece que não se dão conta, ou, né, acham que o Bolsonaro eles ainda estão, eu acho que o professor de filosofia, né, o Marcos Nobre, da Unicamp, ele deu uma entrevista e falou uma expressão que eu acho muito acertada, assim, ele falou, olha, essas lideranças políticas do campo democrático estão brincando de amarelinha, enquanto o Bolsonaro armou um octógono De de MMA. MMA. Exatamente, é isso que está posto, assim, né? As pessoas ainda não entenderam, estão, né? Estão fazendo cálculos eleitorais para um cenário que, né? É isso, assim, são outras coisas que estão em jogo, são outras coisas que estão postas, estão pensando com uma cabeça de normalidade democrática quando a gente não está num cenário de normalidade democrática. Então, isso é absolutamente preocupante. Bem, Camila, tem alguma coisa aí que você queira falar mais do livro? Não sei se eu acabei fugindo um pouco do livro ali, né? Mas não sei, algum comentário final aí sobre o liberalismo e a nova direita no Brasil aí para a Sim. gente encerrar? Eu acho que a grande contribuição do livro nesse momento, me parece, para além de oferecer, né, esse panorama histórico um pouco mais aprofundado, né, de como é que surgiram essas forças, como isso tudo foi se formando, eu acho que é justamente delimitar essa divisão entre nova direita e bolsonarismo, porque eu acho que muita gente ainda lê, e eu não estou com isso, eu não estou querendo dizer que, né, a nova direita não seja radical nas suas propostas, né, radicalismo de livre mercado, conservadorismo, tudo isso, né, anti-esquerdismo, não estou querendo dizer isso, mas que existe uma diferença fundamental que justamente repousa na defesa das instituições democráticas. Então, essa nova direita não é fascista, não é, né, autoritária nos termos do Bolsonaro, é diferente, tanto é que muitas pessoas já estão, né, pedindo impeachment nas ruas, no Congresso, etc. É diferente do bolsonarismo, e essa diferença é fundamental. Ela não não olhar para isso, descartar isso, não é só eu até escrevi isso numa coluna para a Folha, assim, não é só um erro acadêmico, é um erro político, né? Então, porque se as pessoas de fato querem enfrentar o bolsonarismo, primeiro, precisa entender que ele está no pior momento, ele consegue reunir aquele tanto de gente na Paulista, então não é alguém para ser desprezado. E se não é alguém para ser desprezado, então, se você quer derrotar,
tem como derrotar sozinho, vai precisar, né, se unir para derrotar e depois, claro, né, em outro momento as pessoas vão defender ou passam a brigar de novo e defendem os programas que quiserem. Mas é muito importante entender isso, que, assim, e aí só para fechar mesmo, olha, então vou até falar de uma conversa particular, uma vez que eu tive com o próprio Bernardo Santoro, que é o personagem do livro, era diretor do Instituto Liberal e que inclusive chegou a trabalhar para a família do Bolsonaro e tal, né, como eu falo no livro, e depois se afastou. E a gente estava conversando, ele falou, não, porque tem, né, olha aqui essa pessoa de esquerda está falando que a gente é fascista, tal, o que você acha? Eu falei, não, vocês não são fascistas. Eu falei, fascismo é um negócio que eu vou me unir com você para ser contra. E aí ele falou, é verdade. Olha só. E não, eu ia perguntar um negócio aqui, acabei esquecendo, que fiquei preso no teu raciocínio, porque o Santoro, o Eduardo Bolsonaro fez um curso, né, sobre o Mises, sobre a No teoria do Instituto Mises, Mises. né, no Instituto, né? Uma Isso. pós-graduação, alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. Exatamente. Tá. E o Santoro, ele participou ativamente como um dos coordenadores da campanha do Flávio Bolsonaro para prefeito do Rio de Janeiro, 2016. Aí depois se afastou, né? Se Da afastou. família. Sim. Tá. Uhum. Tá bom. Então, Camila, obrigado pela entrevista. O teu livro é espetacular, assim, acho que é uma peça fundamental para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil, numa linguagem muito clara, direta. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Carlos. Muito obrigada.